E aí, mais alguma? Parece. Ah, a Dagmar tá aí, ó. Isso, é. Bom, então, mais uma vez aqui queria agradecer a presença de todos, né? É uma grande honra, uma grande satisfação tê-los aqui nesse nosso primeiro encontro. A ideia desse primeiro encontro, então, seria a gente dar um gostinho do curso, né? Que começa no primeiro sábado de abril. E aí a gente vai falar sobre aquilo que as dedilhadas mais têm para oferecer, né, que são os acompanhamentos, né? Então, ainda que o repertório solo seja muito grande, é, não dá para comparar o que a gente consegue tocar de acompanhamento, né, com o que a gente consegue tocar de solo. Fora isso, também pensando na parte de trabalho, né, a gente acaba conseguindo muito mais concerto como acompanhante do que concerto como solista, né? Ainda que uma coisa não exclua a outra. Então, aí a gente tem aqui hoje três dos professores que vão falar a respeito desses assuntos, né? Então, o Bruno vai falar sobre o partimento, a área vai falar sobre baixo contínuo e a Dagma hoje vai falar sobre o alfabeto, né? Mas ela também vai falar sobre organização de concerto, né? Na disciplina dela e também vai dar algumas aulas de técnica instrumental. Então, vou perguntar para vocês aqui se alguém prefere começar, Dagma, Bruno ou Ari. Eu não prefiro começar. Prefere não começar. Ari e Dagma. Eu prefiro só não ficar por último, porque eu tenho uma aluna Tá, no. você tinha comentado. Mas. Então, Para quem eu não vi aí, meu abraço para vocês, viu? Área, Dagma, Vem prazer em revê-los vocês aí. fazer. tem um. Eu, como o assunto é bem diferente do que imagino que os outros professores vão falar, eu imaginei que eu ia ficar por último, mas eu posso começar também. Ah, então tá bom. Então eu vou aceitar a sua gentileza, Dagma. Tá liberado aqui para vocês compartilharem, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, tá? Se der alguma coisa ruim aí, se vocês quiserem me mandar também o que vocês forem compartilhar, eu vou compartilhando e mudando para vocês como vocês preferirem. Eu acho que talvez seja bom eu te mandar, porque a internet aqui no conservatório tá bem ruim. Tá, se quiser me manda pelo Whats e aí eu vou compartilhando aqui. E aí, Tá. pessoal que está assistindo aí, se tiverem perguntas também podem ficar à vontade para fazer, tá? Como o encontro hoje é curtinho, né? Interromper Oi? tranquilamente. Pode interromper a minha apresentação tranquilamente. Compartilhar. Foi, Alexandre, vê se conseguiu. Chegou. Ainda não chegou. Você mandou no para mim? WhatsApp, para você. Ah, chegou. Deixa eu só baixar aqui. Eu tô só tentando baixar aqui para não ficar na. Bom, vamos ver se assim funciona.
Passarinho aí? Oi? Um passarinho aí? Pois é, é um passarinho humano. Bom, vamos assim. Todo mundo vê aí o compartilhamento? Maravilha. Eu vou me mutar aqui para não atrapalhar, tá? Não pode ficar à vontade, Dagmar. Para deixar em tela cheia? É, pois é, eu não consegui botar em tela cheia. Eu Vê exibi se foi aí. aí. Foi? Foi isso aí. Maravilha. Então, a minha contribuição, né, para a disciplina é falar da técnica de execução ligada à guitarra barroca, que é o que eu tenho me dedicado mais nos últimos anos. Então, isso envolve os estilos, né, ponteado e rasgueado, e a minha pesquisa ultimamente tem sido sobre a técnica do rasgueado e onde buscar informações para a prática dessa técnica, porque nos livros originais a gente não encontra quase nada, né? Com exceção do livro de Francisco Corbetta, né, que ele traz duas fórmulas mais bem explicadas como fazer um rasgueado. Nos outros livros a gente não encontra, né? E a gente sabe que a técnica ela foi bastante elaborada, mesmo naquela época. Então, você pode passar o slide. Então, a guitarra barroca é um instrumento que surge para atender um público amador, diferente dos instrumentos que os outros professores vão abordar, né? O alaúde e o arquialaúde eram ligados a um tipo de prática mais culta, né? E a alfabetização musical. Então, foi criado um sistema de educação para atender esse perfil de músico que não sabia ler, que não sabia com ponto, enfim, técnica envolvida. E com o tempo, esse também cai no uso de uma maneira, né, que conquista adeptos mais profissionais. Surgem os livros de Gaspar Sanz, primeiro Itália, né, até 1929, que foi quando foi publicado o primeiro livro de técnica de execução. O instrumento era totalmente. Voltei? Ok, desculpa. A internet aqui está instável. Então, aí a gente vai desenvolver o curso mesmo, em si, a gente vai entrar em mais detalhes e, e também é, prática para É, agora acho que a Dagmar caiu de vez, né? Alexandre, se ela vier só no áudio, será que não melhora?
Vamos ver. Porque aí vai vir só a informação do áudio. Eu acho que vai vir menos pesado a informação dela. Acho que ela consegue falar sem travar. Eu acho que como a internet dela tá ruim, eu acho que o áudio e o vídeo ao mesmo tempo não tá vindo. Vamos De ver. repente, se ela vier só no áudio, ela consegue falar sem travar. Vamos ver. Fechei minha câmera. Isso. Manda ver, vamos ver se a gente escuta, Dagmar. Com a câmera fechada. Então, por favor, pode seguir, Alexandre. Então, como o Alexandre havia comentado que o assunto ia ser áreas, eu peguei alguns exemplos de áreas nos livros de guitarra barroca. Então, como a gente pode ver aí, é uma área só com a cifra, né? Sem a melodia e apenas com a cifra ou o alfabeto musical. Então, essa é uma transcrição do livro do Sanseverino, né, de 1620, apenas com a cifra e alguns sentidos de golpe. Tracinho para baixo é golpe para baixo, tracinho para cima, golpe para cima. Isso não quer dizer que eles não variavam esse padrão rítmico, né? Próximo slide. Então, a Mônica Hall faz um comentário interessante sobre como realizar esse tipo de técnica. Finalmente, parece-me que a guitarra deve ser tocada com golpes cheios e não de outra forma, já que se alguém tocar com diminuições, ligaduras ou dissonâncias, seria mais como tocar alaúde do que guitarra. E fazer diminuições com tal instrumento não só faz com que ele perca seu estilo próprio, natural e antigo, como também remove a harmonia. Basta cada guitarrista usar a mão direita de várias maneiras, de acordo com o seu talento. Dessa maneira, cada um alcançará o verdadeiro estilo de tocar guitarra espanhola. Então, vamos deixar a discussão sobre diminuições, técnica de dedilhado, contraponto com os alaudistas, né? Aqui é um instrumento que está mais ligado com a técnica de golpear, né? A parte rítmica e também a parte harmônica. Próximo slide. Aí a discussão é: a prática de transmissão oral se desenvolvia no repertório através de reproduções de modelos bem conhecidos da época, tornando desnecessária a escrita das melodias que faziam parte do imaginário coletivo cultural. Sua música jamais foi escrita, talvez nunca lida, destinada a um público que não sabia ler música, destinado ao público sem grandes conhecimentos musicais, as danças ao ouvido, saber rasguear funções básicas no instrumento. Instruções básicas e elementares nada mais são do que uma evidência de que a execução das peças era livre, talvez convidando o leitor a se divertir com elas após dominar os conceitos básicos. O guitarrista, de acordo com sua própria experiência, de maneira intuitiva, propõe novos gestos, novos ornamentos e novas linhas de melodia que se ajustam tanto ao texto quanto ao baile, formando assim uma nova composição e um estilo pessoal de tocar ou de executar as peças. Para reconstruir o repertório dos livros de guitarra antes de 1629, é preciso fazer um processo de comparação e especulação baseado em outras fontes e na tradição oral. Então, as instruções básicas e elementares dos livros antes de 1629 são apenas um esqueleto do que se praticava. Não quer dizer que o músico vai se limitar ao que está escrito na fonte, né? Original. Vai depender das habilidades de cada guitarrista na hora de interpretar aquela notação. Próximo slide. Esse livro é um exemplo muito interessante
sobre a tradição oral que o texto comenta. Aí a gente vê uma espanholeta sem melodia, sem ritmo, apenas com essas figuras que quando você analisa com mais atenção, você percebe que não é o ritmo da música, e sim o sentido dos golpes. Os números são a indicação da cifra. Essa aqui é a cifra castelhana que o Luiz de Briceño preferiu usar no seu livro. Então, a espanholeta era uma dança bastante conhecida e tem em qualquer livro de estilo misto, Gaspar Sanz, Guerau, Santiago de Múrcia. Então, a gente pode ir para o próximo slide, que tem a transcrição, aliás, tem a interpretação desse grupo, que a gente pode ouvir, como é que eles interpretaram essa espanholeta do livro de Briceño. Tenta clicar, vamos ver se a gente consegue ouvir. Deu? No Zoom eu acho que você tem que clicar em compartilhar som também, para compartilhar o som. Ah, o play foi dado, agora falta. Tá tocando, não? Não, então não. Oi, tá tocando? Agora foi. Foi. Acho que agora não tá mais. Agora ficou mudo. Eu acho que o Alexandre não pode botar no mudo o microfone dele, senão muta também o áudio, não?
Então, no próximo slide, a gente vê uma transcrição das espanholetas do Gaspar Sanz, que foi a referência que esse grupo usou para reconstruir a interpretação da espanholeta do livro do Briceño. Então, essas referências eram muito comuns, né, entre os compositores. Um copiava o outro, enfim. E hoje a gente também pode usar as referências atuais quando a gente fala sobre música popular, né? Por que não, né? As referências que a gente tem da música que preservou muito da música barroca para guitarra espanhola, que é o flamenco. Próximo slide. Aqui é uma outra área, exemplo do livro do Floriano Pico, só em estilo rasgueado também, sem melodia, apenas com a cifra. E a melodia era bem conhecida, estava no imaginário coletivo. A gente pode ver o próximo slide, tem uma área com melodia. Tan, tarirara, tarirarararara. E para tocar o acompanhamento seria mais alguma coisa assim. Então, essa era, era o acompanhamento de uma área de Firenze que é muito semelhante quando você escuta, né, as áreas de Firenze, dos livros de estilo misto, as melodias eram muito semelhantes. Próximo slide. Aqui a gente vê uma área de Firenze já do livro de Foscarini, no estilo misto, né? Você tem o alfabeto e a tablatura junto. Então, esse repertório começa a ser mais sofisticado, mais elaborado, com mais ideias musicais mais claras, né? Com o uso da cifra no estilo misto. Mas bastante influência e bastante usada ainda a técnica, então ela não foi abandonada com o surgimento da escrita da música, guitarra em tablatura mista. O próximo slide. Aí a gente tem a outra área de Florença, de um livro também do Floriano Pico, e próximo. E aqui é do Carlo Calvi, que é uma área de Florença em estilo ponteado. Dagmar, você precisa ativar seu som original, senão a gente não escuta você tocando. Som? Ah, No Zoom, sabe? Tem o som original nas configurações de áudio. tá. Não sei fazer isso não, então acho que eu vou encerrar, senão eu vou pegar muito tempo para os próximos. Pode passar o slide seguinte. Então, essa música de tradição oral levanta uma questão de como que a gente pode ter uma imagem mais completa da música. Então, para uma melhor compreensão, a gente deve olhar para esse estilo misto, né, que são as composições solo mais avançadas e perceber a conexão que existe entre a improvisação e a música que a gente encontra no acervo de guitarra barroca. Então, eu acho que a minha contribuição para o curso vai ser a gente ir em busca de informações para a gente improvisar na música de guitarra barroca, porque ela é bastante espontânea, né? E a partitura ou a tablatura é apenas uma ideia do que a gente deve tocar. Alguns compositores convidam a improvisar em maior ou menor grau, mas a gente está sempre sendo convidado a improvisar nesse repertório, espanhol principalmente. Então é isso.
Muito bem, muito obrigado, Dagmar. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Posso fazer um comentário rapidinho? Por favor. A Dagmar estava falando da reconstrução, né, de como isso pode ter sido. Uma coisa muito interessante que no sul da Espanha a gente tem grupos de vários músicos, que é que nem as nossas orquestras de viola aqui no Brasil, vários músicos tocando junto, que eles chamam de animeiros. E são vários guitarristas tocando, curiosamente com guitarras de 5 ordens de corda e outras de 6 ordens de corda, junto com aquele alaúde espanhol que eles tocam, que é tocado com palheta, corda metálica, menorzinho, né? Não é o alaúde renascentista. E é muito semelhante ao modelo que a Dagmar mostrou, né? O que de repente pode mostrar talvez de onde, né? Possa se buscar também como entender essa música de antigamente, porque provavelmente era da mesma região que eles estão fazendo isso hoje. Muito semelhante. Quem não conhece, eu aconselho a buscar informação sobre os animeiros do sul da Espanha. Cada cidade tem o seu grupo de animeiro e os instrumentos são muito parecidos com os que a gente usa na música barroca, né? Só que os instrumentos que eles usam ali, eles meio que pararam no tempo, em meados do século XIX. Então, por exemplo, você tem a guitarra maior, que é uma guitarra de 5 ordens um pouco grande, mas os trastes já são aqueles trastes metálicos, ainda com tarraxa, com escala na altura do tampo, mas com os trastes fixos, já não mais os trastes de tripa amarrado. Então, assim, ele parece que evoluiu até um certo ponto, e aí parou no tempo e eles passaram a fazer uma foto daquele momento e ficou assim, né? Então é muito interessante e é muito semelhante ao que a Dagmar mostrou de exemplo. Eu acho que cabe, quem quiser dar uma olhadinha, dar uma olhada no YouTube, achar com facilidade vídeos dessas manifestações lá do sul da Espanha. Anime, Desculpa, Samir. Animeiros. Animeiros. como fala? Deixa eu Escreve. ver se eu encontro alguma coisa aqui para mostrar para vocês rapidinho. Peraí. Aquela guitarra batente é herdeira dessa A tradição guitarra também? batente ela é uma versão da guitarra barroca com corda de arame, né? Mas é muito É, parecido. no sul da Se você Itália. pela guitarra batente, você vai ver que é muito parecida a ideia também do rasqueio, né? Tem muito a ver, é muito interligada a nossa viola, a maneira como a gente usa a nossa viola, com a maneira como os italianos usam a guitarra batente, com a maneira como os espanhóis usam essas guitarras lá. É muito semelhante, muito parecido. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa rapidinho aqui para não travar a aula de vocês aqui. Será que eu posso começar e aí no final a gente vê? Porque senão eu Isso, eu vou fazer passo no tudo. finalzinho para vocês aqui para não atrapalhar, que eu não quero Eu vou atrapalhar ver, eu tô vendo vocês aqui. também. Aí você manda lá no grupo do Lute que eu Vou vou ver. mandar no chat de reunião um link aqui para vocês verem, tá? Vou Maravilha. desativar o som aqui. Desculpa atrapalhar. Não, de forma alguma. Tô interessadíssimo, quero ver depois. Posso começar então, Alexandre? À vontade, área, por favor. Pode? Tá. Só tem um problema que eu acho que você tinha me dito para preparar uma aula sobre acompanhamento no Renascimento, não foi? Um acompanhamento como você É? preferir. Tá. Porque eu preparei apesar de que as minhas aulas vão ser de baixo contínuo, eu acho que a gente tinha combinado que eu ia fazer alguma coisa mais século XVI, já que o Bruno e a Dagmar iam falar mais de barroco, né? Não sei se vai Se ficar um quiser buraco aqui, mandar um mas pop aí também. maravilha. Porque a ideia é ir adicionando coisas, né? Muito bem. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre acompanhamento no alaúde no século XVII. Tá? E eu queria começar com uma pergunta para vocês, para os alunos aí, pessoal que está aí quietinho. Quando a gente fala de acompanhamento no Renascimento, acompanhamento no século XVI, o que isso traz? Qual seria o estilo de acompanhamento do alaúde? Em qual gênero que o alaúde seria usado como acompanhamento? Alguém tem alguma ideia? Chutar aí no chat, no microfone. Onde que a gente pode usar o alaúde para acompanhar o canto na música do século XVI, no Renascimento? Pessoal aí, Guilherme, Débora, Daniel, quem mais? Júnior.
Tem alguma dica? Não? Ó, ninguém falou, eu vou falar. Para canções. Canções. Canções, no caso, as Música chansons vocal. francesas. Música vocal Canções. e viola da gamba, ensembles de viola da gamba. Uhum, Essas são as que isso, eu conheço. maravilha. Bom, como ninguém mais falou muita coisa, a gente, o que geralmente nos vem à mente, né, é, por exemplo, as lute songs na Inglaterra, né, no final do Renascimento, alguma coisa talvez ali da música de vihuela, né, que tem algumas algumas coisas de voz e vihuela e tal, tem as canções, né, chanson e tal, mas, no geral, na verdade, a gente pode fazer acompanhamento em tudo, né? Em qualquer tipo de música renascentista, a gente pode e deve usar o alaúde como acompanhamento. Seja madrigais, seja frottole, seja villanelle, ou seja, chanson mesmo, né? Chansons polifônicas. Tudo que a gente tem de música vocal, por exemplo, de polifonia vocal, a gente pode e deve usar o alaúde como um acompanhamento, né? Isso é extremamente histórico, as pessoas na época faziam isso constantemente. É, e isso é feito, isso é demonstrado por algumas fontes, né? A gente tem algumas fontes de música que foi adaptada para alaúde e voz, né? Um exemplo que eu gosto bastante, né? Um exemplo bastante ah, importante seria o livro do Francesco Bossinensis, né? Que a gente tem frótole que foram escritas originalmente para 3, 4 vozes, arranjado para uma única voz cantando soprano e aqui uma tablatura de alaúde. Então isso aqui já está prontinho pra gente. A gente tem a mesma coisa, né, no caso da música espanhola, por exemplo, né? A gente tem o Luis Milán que fez algo muito interessante aqui, que é descrever uma entabulação de música vocal e colorir de vermelhinho a música, a melodia, a parte vocal, né? E isso pode ser feito com qualquer peça. Qualquer peça polifônica, a gente pode e deve fazer isso. Estilos musicais como a frótola do início do século XVI e as villanelle, né, mais da segunda parte do século XVI, apesar de que elas sistematicamente são publicadas em 4 partes, ou às vezes menos, às vezes mais, né, mas que são publicadas, apesar de elas serem publicadas para soprano, contralto, tenor e baixo, a gente pode e deve arranjar elas com entabulações, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer também, simplesmente, é usar a entabulação que já foi escrita na época, né, para polifonia. Então, se a gente pegar o Mille Regrets, a versão entabulada, né, que a gente tem... Eu não sei se o meu áudio de música tá ligado. Tá ligado. Isso aqui a gente pode também simplesmente adicionar um cantor que vai cantar a melodia aguda aqui, né? Então, por exemplo, assim por diante. Isso é uma coisa que é possível ser feita. A gente pode pegar a entabulação e retirar uma das partes para que o cantor cante. Então, isso era algo que era muito feito. E, na verdade, o próprio repertório em si de alaúde, né, se a gente excluir os ricercar e as fantasias, e também algumas danças e tal,
o grosso, se a gente for ver, aquelas composições de alaúde que são publicadas nos livros que a gente lê as tablaturas, elas não foram compostas originalmente pro alaúde, né? Elas são entabulação de música vocal, de música para polifonia vocal. Então, se a gente pensa naquela música bastante conhecida, né, do Capirola, que é o que fera lá, né? É bem comum a gente ver as pessoas tocando isso meio que nessa velocidade, né? E assim por diante. Sendo que, na verdade, era uma música vocal. Originalmente, ela é uma frótola, né, do Michele Pezzenti, do final do século XV, e ela ia muito mais rápido do que isso, né? Se a gente fosse cantar essa melodia, a gente teria algo como Que farà là, che dirà là, quando la saperà che mi sacia fra. Então isso nos daria uma entabulação, né? Uma versão de alaúde que é muito mais rápido do que isso, né? Seria algo mais pra tipo... Porque não tem nem como a gente cantar tão devagar quanto a gente costuma cantar isso. Se a gente fosse cantar... seria... Que farà lá, que dirà lá, quando lá... então, é algo que não é vocal, que não é próprio do que seria a melodia a principal. E daí a importância também de encarar esse repertório que a gente toca, que a gente vê como... A gente lê ali a tablatura e diz, beleza, isso é peça instrumental, né, peça de alaúde. Daí a importância também da gente entender o fato de que esse repertório é fundamentalmente vocal, né? Os alaudistas naquela época, todos cantavam. Qualquer músico naquela época cantava. Mesmo que a gente não goste de cantar, mesmo que a gente tenha vergonha da própria voz, mesmo que a gente não tenha técnica vocal, a gente precisa usar o canto como uma ferramenta para entender a música desse período. E digo mais, que se a gente for olhar justamente esses exemplos, né, de música vocal com acompanhamento de alaúde, né, que foi publicado, a gente pensa, por exemplo, nisso aqui que eu mostrei antes, né, no Bossinensis, a gente... Esse formato de publicação que ele escolheu, para mim sempre foi um pouco curioso, porque geralmente a gente tem naquela época a publicação de partes separadas, né? Então era muito como a gente ter um livro, o livro de obras de um dado compositor, ele publicar um livro só da parte do soprano de todas as músicas, um outro livro da parte de contralto de todas as músicas, para que cada cantor tenha seu próprio livrinho da sua própria parte. Aqui ele escolheu fazer algo diferente. Ele colocou no mesmo livro e no mesmo ângulo, né, sem ser em partes diferentes da página, tá realmente um embaixo do outro, ele colocou a melodia vocal e a tablatura, que pra gente pode parecer algo muito simples, porque a gente tem essa cultura da grade, né, da partitura em grade. Mas para aquela época isso aqui não era comum, você colocar diferentes partes uma embaixo da outra. Por que ele fez isso, né? Pra mim, isso é uma indicação de uma performance de uma pessoa só. Quando a gente toca, a gente tem a boca livre, a gente não toca flauta, fagote, instrumentos que precisam, né, oboé barroco e tal, instrumentos que precisam da boca para serem tocados, né? Então, isso aqui é um claro reflexo do fato de que as frótole, por exemplo, e depois as villanelle, elas eram sempre muito... a cultura desses gêneros, por mais que eles fossem muitas vezes publicados em partes separadas, era uma cultura, na tradição oral, né, uma cultura de alaudistas cantores e cantores alaudistas. Se a gente for pegar, inclusive, os próprios grandes compositores desses gêneros, né, o Cara, o Trombontino, o próprio Michele Pezzenti e tal, eles também são muito conhecidos como grandes cantores. Então isso aqui basicamente é feito pra gente, né? Zefiro spirai belle temporimena, amor promette gaudio agli animali. Isso é algo que a gente consegue fazer. Aqueles
de vocês que tiverem uma bela voz, tiverem estudo vocal, podem fazer isso profissionalmente. Eu não costumo fazer isso num concerto. Eu não acho que eu tenho o estudo técnico vocal que precisaria, que eu estaria confortável de fazer isso para grandes públicos. Mas eu acho que eu só fui realmente começar a entender de fato a música renascentista como um todo quando eu passei a encarar essa música renascentista não como algo que eu vou sentar e ler essa tablatura, mas encarar tudo que eu estiver tocando como um acompanhamento de alguma coisa, um acompanhamento de uma voz. E principalmente cantar eu mesma. Então eu comecei a trabalhar muito esses repertórios aqui com cantores, ou flautas também, instrumentos melódicos, mas eu comecei a me divertir muito fazendo esse tipo de repertório com cantores, mas eu me nego a tocar com cantor nada que eu não tenha eu mesma cantado também. Que eu mesma não tenha também brincado de, enquanto eu estudo acompanhamento, cantar isso, né? Então, isso aqui eu já fiz com cantores, com cantoras, e eu preciso cantar isso. Isso precisa estar integrado no meu corpo, porque é isso que eles fariam naquela época. E isso traz naturalmente um fraseado, uma articulação, uma dinâmica, uma musicalidade que, enquanto a gente está lidando só com os dedos, a gente não vai ter, né? Então, eu acho que é algo fundamental da prática do alaúde renascentista essa intimidade com o que é vocalidade, mesmo que a gente não esteja... Eu também, né, inicialmente, eu não gostava de cantar em público, não gostava da minha voz, não gostava de... eu queria só tocar, mas a gente está falando de uma tradição que não é amplamente desenvolvida enquanto uma tradição instrumental, da mesma forma que a música clássica, ou até mesmo que a música barroca, até certo ponto. A música renascentista é vocal, né? É voz. E é daí que vem essa ideia da área barroca, né? Ela vem um pouco, se vocês forem pensar, um ponto de inflexão na história da música, que muita gente considera como o nascimento da ópera, são os intermédios della Pellegrina, né, em 1589, em Florença, de onde vem inclusive a área de Firenze que a Dagmar estava falando sobre. E a gente tem justamente a figura desses solistas cantores, né? A Vittoria Archilei, a gente tem me fugiu o nome dele. Não. Jacopo Peri? Não. Quem foi que cantou? A Lucia Caccini, etc. Então, os grandes solistas dos Intermedi della Pellegrina, eles eram cantores, mas que, se a gente for ler na descrição desse espetáculo, eles estavam se acompanhando no alaúde e na guitarra, né? Então, o próprio nascimento da ópera, por exemplo, o próprio nascimento da área barroca, ela está indissociada dessa tradição vocal renascentista do alaudista que canta se acompanhando no alaúde e que vem desde sempre, né? Mas se a gente for falar especificamente desse período, que vem principalmente lá das frótole no final do século XV. Então esse alaudista que se acompanha, né? Ele não é como se a Camerata di Bardi, a Camerata Fiorentina que inventou a ópera, né? Inventou a homofonia, o Vincenzo Galilei, esse pessoal aí, o Caccini, inventaram a ópera do nada, né? Essa textura homofônica do início do barroco vem dessa tradição de se tocar a polifonia enquanto se canta ou enquanto outra pessoa canta, né? Mas eu acho que eu acho que é impossível a gente falar de música renascentista, mesmo que seja só uma entabulação simples, né? Se eu for tocar, por exemplo, o Mille Regrets, eu não vou mais tocar esse Mille Regrets só em tabulação, né? Eu preciso também entender onde estão as vozes, eu preciso conseguir cantar isso de alguma forma. Porque é só quando a gente consegue cantar que a gente vai conseguir interpretar isso com um fraseado que faça sentido. E isso também fica muito claro se a gente pegar lá atrás, no próprio também, desde o início do século XVI também, no Luiz Milan, aqui, por que ele teria escrito as canções de alaúde, né? Essas peças que são feitas para um alaudista tocar e outra pessoa cantar? Por que ele escreve a melodia principal dessa forma, né? Então é uma tablatura que ele colore de vermelho as notas da melodia, né? Então, falai, mi amor, falai
etc. Por... Qual a lógica disso? Será que um cantor que não é alaudista consegue ler isso aqui? Ele não consegue. Mas eu, enquanto alaudista, mesmo que eu só esteja cantando, se tem um alaudista tocando e eu tô lendo isso aqui com ele cantando, eu consigo, né? Porque eu sei que é Dó, Ré, Mi, Fá, Ré, Mi. Então, para mim, isso aqui também é mais um exemplo, né, do fato de que existia essa tradição indissociável de se auto-acompanhar, ou ao menos, né, de acompanhar um cantor que também conhece o alaúde, que também toca o alaúde. E mesmo bem mais tarde, né, se a gente pensar no Cosimo Bottegari também, que é uma outra fonte bastante interessante de música para voz e alaúde, né? E ele faz arranjos de várias músicas de vários estilos diferentes, de madrigais, de villanelle, de diferentes estilos. É muito semelhante no sentido de que a gente também tem, né, esse mesmo formato que é uma tablatura e em cima, né, a melodia. O próprio Cosimo Bottegari era um virtuoso do alaúde, ele era um virtuoso do canto também, era um grande cantor, então não faria sentido nenhum imaginar que isso aqui foi escrito para outra pessoa cantar, né? Também, por que não? Mas eu acho que, fundamentalmente, o repertório renascentista, para nós que somos alaudistas, eu acho que a gente tem... Eu acho que existe seria uma pena a gente não explorar isso também. Eu acho que é muito pouco explorado. Eu mesma, por muito tempo, muitos anos, eu nunca explorei isso. E eu acho que é importantíssimo a gente se habituar. Se a gente quer conhecer mesmo a música solo renascentista de alaúde, mesmo a tablatura renascentista, mesmo Ricercar, fantasia, né, essas formas que são tão instrumentais, mesmo danças, eu acho que é uma pena se a gente não também entender isso desse ponto de vista dessa prática, dessa tradição, né, mais ou menos oral, mais ou menos também impressa, porque a gente tem essas fontes escritas também dessa prática, mas essa prática que é fundamentalmente aquilo que os alaudistas naquela época faziam, né? É muito fácil de imaginar que o próprio Francesco da Milano, ou quem quer que seja, né, que sejam os grandes compositores que a gente está tocando, que eles também, não que eles fossem todos também grandes cantores, mas que ao menos isso fazia parte, né, da forma que eles encaravam essa música. Eles faziam essa entabulação sabendo onde estão as melodias de cada uma das partes, né? Experimentando, cantando com o instrumento, cantando cada uma das partes para entender o contraponto naquela entabulação. Então, eu acho que, acima de tudo, uma coisa que eu sempre convido aos meus alunos que estão interessados em música renascentista é experimentem cantar enquanto tocam, né? Por mais que é uma coisa que eu sei que a maioria de nós a gente não gosta muito. Eu também não gostava. E talvez até hoje não goste tanto. Mas é inegável que isso traz, primeiro, uma riqueza de repertório que a gente pode fazer, porque isso quer dizer que qualquer música que a gente goste, renascentista, polifonia vocal e tal, a gente pode fazer, a gente pode ou entabular para tocar solo, a gente pode entabular algumas das vozes para outra pessoa cantar, a soprano, o tenor, ou nós podemos, nós mesmos também, cantar essa melodia, né? Isso vai trazer uma outra camada de repertório, um outro universo de repertório, e um novo nível de compreensão daquela música, porque a gente vai ter uma outra intimidade com o texto, com a articulação da fala, do canto, com quais são os saltos que são difíceis de se cantar, e assim por diante, né? O fraseado no geral. Isso vai trazer muito mais vida para nossa música renascentista, mesmo que seja simplesmente solo, entabulação, né? Eu acho que isso é o que a gente tem de aprender de mais rico com o alaúde enquanto acompanhamento, né? Da voz principalmente, mas de tudo no geral. E eu acho que é isso que eu tinha para vocês hoje, que eu tô quase estourando o tempo aí. Não sei se tem alguma pergunta, algum comentário. Não? Todo mundo tímido, né? Hoje a turma tá O primeiro livro que você mostrou, Arya, é o livro inteiro ou só tem fragmentos? Tipo, só tem peças que chegou até a gente? O Bocinense, você quer dizer? É o A que tem continuação? a melodia e a tab embaixo. A gente tem o livro inteiro. Tem o livro inteiro. A Poxa gente tem o vida, livro não inteiro. conhecia isso aí Ele é, não.
É fantástico. E o livro é inteiro só frótole, né? Principalmente frótole, mas algumas outras coisas também. Todinho escrito assim, é a soprano com o tenor e o baixo entabulado, né? E aí, o que que eu gosto de fazer? Eu acho que fica um pouco pobre só isso, né? Então eu faço o inverso também. Eu gosto também de pegar e fazer, eu não sei se você sabe de cor aqui, né? Mas aqui ele tem o baixo e o tenor pra cantar o soprano. Zephyros mirai bete. E dá pra fazer o contrário também, dá pra também tabular o soprano. Eu não vou lembrar de cor, mas pra cantar o tenor, ou até pra fazer um ritornello instrumental, né? É um repertório riquíssimo. Isso aqui dá pra passar uma vida inteira só fazendo esse tipo de brincadeira aí, com cantores e tal. Eu acho que é riquíssimo. E até lembra aquele Zéfiro Torna lá a melodia, O né? texto é bem parecido, essa coisa do o vento, né, primaveril que chega, o vento do leste, né, que traz a primavera, é bem parecido. Ah, muito legal. E só uma pergunta um pouco off-topic. Esse alaúde aí, de quem que é? Quem que fez? Ai, meu novo alaúde, você reparou que ele é diferente? Pois Que ele é é. bonito? Ele eu comprei por uma pechincha a Floris de Ricker, que é um alaudista belga ou holandês, não lembro. E é do Renzo Salvador, que É é aquele um que você tinha chileno. comentado lá no grupo? Acho, acho que. Ah, esse mesmo. Ah, eu descobri as cordas. Eu consegui falar com o antigo proprietário, ele me passou. Não é tripa, é tudo sintético mesmo, como eu achei que Aham. era. Depois eu vou atualizar Cara, e vocês. baita som, hein? É claro que Ah, a ele é peça lindo. que tá Eu atrás tô do tocando. alaúde é importante, né? É, Não, mas eu tô tocando a aqui mão direita mó, é boa, sem, mas sem aquecer, nossa, mas ai, é um som lindo, é um som lindo. Eu nossa, adoro esse som. espetacular, espetacular. Deve ser antigo, né? Porque o som dele parece que tá bem maduro, assim. Ele é de 2018, eu acho. Pô, é Mas ele é recente, muito bem então. feito, eu fiquei bem surpreso assim com o som. Ele tem um volume um pouco surpreendente até pro tamanho dele. Depois quando eu estiver aí no Brasil, você experimenta ele. Pô, legal, bacana. Muito bom. Pô, obrigadíssimo, Ari. Eu que agradeço. Nenhuma pergunta, então. Aqui na minha cidade só uma cantora soprano com formação. Algum trabalho com cantor mais popular? Ou sei lá, com outras formações, outros repertórios? Eu acho, Abner, que esse repertório que eu mostrei pra vocês, né, as frótola e tal, é um repertório que você não precisa ser um virtuose pra cantar. Que dá pra um cantor popular, que não tem uma formação clássica, cantar também. Eu mesma, vocês viram que eu pego e canto, consigo cantar aquela melodia. Não é uma coisa que se precisa necessariamente de um super cantor. Claro que um super cantor vai também ornamentar, vai fazer uma série de outras coisas com essa melodia, mas eu acho que isso aí dá super para um cantor popular fazer. Eu não tive ainda essa experiência, mas com certeza vale a pena explorar. Tem bastante. Se a gente sair um pouco do madrigal, né? A gente pensa muito em madrigal quando a gente pensa em música vocal renascentista, mas se a gente for olhar as frótole, as chansons francesas, e as Villanelle e tal, ou até na Espanha, né, como é que chama na Espanha? Os vilanicos, né, vilancicos espanhóis, a gente tem um repertório que é bastante acessível para cantores que não têm uma formação clássica necessariamente, né, então acho que vale a pena explorar. Bom, então eu me vou. Foi um prazer dividir aqui esse espaço com vocês, Bruno, Dagma, Alexandre, todos os alunos. E a gente se vê depois. Vamos Muito se falando. obrigado, Ari. Boa aula aí. Tchau, tchau. Muito bem, né? Então, nesse primeiro encontro aqui para a gente ter esse aperitivo das coisas que estão por vir, né? A ideia era que tivesse de fato três instrumentos diferentes, né? Então, como a Dagma apontou na exposição dela, né? ah, não é muito. Quer dizer, a gente até pode ter esse pensamento, né? Mas a função da guitarra barroca é muito diferente do alaúde renascentista, né? Ainda que em algum momento eles possam se encontrar, né? A função deles é bem diferente. O Joab vai falar provavelmente na aula dele, que é a primeira, né? Sobre a influência das cordas dedilhadas na história da música, né? Então a gente viu ali nos rasgueados que a Dagma mostrou, que ali já tem um pensamento acordal, né? Então, tipo, o acompanhamento está sendo feito em acorde,
Enquanto que no alaúde o contraponto talvez seja mais evidente, né? Seja mais destacado do que essa história dos acordes. E aí vale lembrar que a gente vai ter a, a organização, né, escrita do que é um acorde, né? Lá com o Rameau, né? Do acorde e suas inversões em 1722. Só que as cordas dedilhadas já estão fazendo o que o Rameau vai chamar de inversão há quase um século ou mais antes, né? Como a Área mostrou aí nas frótulas e tal. Bom, então é isso. Então eu vou passar a palavra para o Bruno, que vai falar a respeito de uma outra possibilidade de acompanhamento, né? E agora num instrumento já um pouco maior. Então fica à vontade, Bruno. Muito bem. Bom, minha contribuição aqui para o curso vai ser sobre o partimento, né? Eu acredito que esse seja um assunto que talvez seja o mais recente aí, e talvez até o menos divulgado até os dias de hoje, né? Comparado a outros estudos, né? Dentro da música antiga. Eu vou fazer uma breve apresentação histórica, porque depois no curso mesmo eu vou aprofundar um pouco mais isso. Mas quem nunca ouviu falar sobre a palavra partimento, o partimento, a primeira vez que essa palavra aparece é num livro de um compositor que chamava Bernardo Pasquini, do final do século XVII. Eu acho que ele morreu em 1710, eu acho. Foi a primeira vez que apareceu essa palavra, embora a prática já estaria acontecendo já há um certo tempo, segundo alguns musicólogos, né? Mas o que é o partimento? O partimento, ele ganha o seu florescimento, né, o seu ápice em Nápoles, no século XVIII. Até eu gosto de fazer essa brincadeira, né? Acho que todo mundo já se perguntou por que o lugar onde a gente estuda música chama conservatório? Eu, pelo menos, me fazia essa pergunta, né? Não entendia por quê. Alguns falavam, é por causa do Conservatório de Paris. Aí eu perguntava, tá, mas e por que o Conservatório de Paris chamava conservatório? Eu nunca entendia muito bem essa relação. Falei, mas é por causa que conserva a música? Conserva o quê? E aí quando eu estudei a história do partimento, aí eu entendi por quê. Porque existiam 4 instituições em Nápoles, 4 instituições que pertenciam à igreja, eram orfanatos, que recebiam meninos órfãos, e a missão desses orfanatos era, digamos assim, dar uma chance para aqueles meninos órfãos naquela sociedade. A única chance que eles tinham. Então eles recebiam educação nesses orfanatos. Cada um pertencia a uma ordem religiosa da igreja. Eles recebiam educação e a principal formação que eles recebiam ali era a música. Então, então daí, da onde vem esse nome? Justamente, essas instituições, esses orfanatos, eram chamados de conservatórios. Justamente para conservar o quê? Os órfãos, as crianças. Aí, muito tempo depois, quando esses conservatórios, diversas transformações sociais que a cidade sofreu de Nápoles, esses conservatórios de 4 se fundiam em um, e depois eles desapareceram, e quem foi para Nápoles estudar toda essa tradição e essa escola de Nápoles especificamente, e depois trouxe e continuou isso, foi justamente o Conservatório de Paris. Muitos músicos franceses foram para Nápoles estudar e continuaram depois dessa tradição no século XIX em Nápoles. Então, eu vou compartilhar, dá para compartilhar já na tela, né? Bom, então o que é, agora na prática, né? O que é o partimento? O partimento, deixa eu começar com isso daqui. Se eu te mostrar uma linha de partimento, aqui, a primeira coisa que você vai fazer é me perguntar, ok, o que eu faço com isso? Esse daqui é um partimento, por exemplo. É uma edição de um tratado do começo do século XIX, do Giovanni Furno. A publicação é de 1817, apesar de ser publicado no século XIX, mas a tradição toda do século XVIII está aí, porque o Furno foi formado nessa tradição do século XVIII. A primeira coisa, quando a gente olha um baixo de partimento, a gente fala, o que eu faço com esse baixo, né? É só um baixo,
não tem cifra, não tem nada, não tem nenhuma informação que sugira com que eu faça alguma coisa. Então, o partimento era construir uma música que está faltando. Esse baixo ele te sugere a harmonia, ele sugere a melodia, só que não está escrito. Ou seja, essa tradição de ensino de Nápoles, ela era oral. Tanto é que quando nós pegamos os tratados de partimento do século XVIII, tem pouquíssima coisa escrita, pouquíssimas instruções escritas. Porque era uma tradição da sua maioria oral. Eles escreviam pouquíssimas coisas no papel. Então, qual que era a base? Se eu olhar esse baixo aí, eu vou dizer assim, qual que é a base para o que eu vou fazer com isso daí? Então, o ponto de partida para isso é o que a gente chama de regra da oitava. Eu acho que talvez algumas pessoas já tenham escutado falar, porque quem já tem algum contato com baixo contínuo já ouviu falar, né, nesse termo, a regra da oitava. A regra da oitava, ela era isso daqui, ó. Cadê a primeira versão? Dó. Esse PDF aqui eu tenho que habilitar a rolagem. Peraí, senão eu não consigo. Aí. A regra da oitava, essa é a versão mais simples da regra da oitava. O que é a regra da oitava? É a escala do modo maior ou do modo menor harmonizada, né? Seria. Aí descendente, ela tem uma sonoridade diferente. Então esse era o ponto de partida para o estudo do partimento, decorar essas harmonias. Uma vez que essas harmonias estão decoradas, esses meninos aprendiam a aplicar essa harmonia naqueles baixos. Então pensa, essas instituições, o trabalho deles era ensinar harmonia e contraponto, coisas complexas, para meninos de 8, 10 anos. Imagina se fosse hoje, né? No modo como nós aprendemos contraponto e harmonia hoje. O menino vai sentar na cadeira, vai ter as aulas de contraponto e de harmonia, ele vai fazer os exercícios, fica praticamente impossível, né? Imagina uma criança aprendendo contraponto e harmonia desse jeito. Então, como é que nós ensinamos isso para crianças? Dessa forma. Porque você vê que você tem pouca informação escrita. E aqui, quando o menino decorava essas harmonias, obviamente isso era feito tudo no teclado, em Nápoles, né? Ao mesmo tempo, sem que ele pensasse muito, ele estava decorando uma série de caminhos melódicos, de padrões harmônicos, e mais ainda depois que ele aplicava isso daqui nesses baixos. Então, essa era uma das abordagens. Então, agora, uma vez que eu decorei a regra da oitava, eu tenho que aplicar agora tudo nesse baixo aqui. E aí, qual que era o objetivo aqui? O que eu faço com esse baixo? Eu só aplico lá as harmonias que eu aprendi na regra da oitava aqui. Então, essa era a primeira abordagem que poderia ser feita nisso daí. Mas na verdade a finalidade do partimento era que você realmente fizesse uma música em cima disso daí. Então, uma vez que o menino decorou todos aqueles padrões harmônicos da regra da oitava, aqueles próprios padrões harmônicos por exemplo, já sugeriam caminhos melódicos. Então, por exemplo, olha que interessante. Se eu pensar daqui até aqui, ó, vou tocar a regra da oitava. Tentem prestar atenção na voz do soprano. De novo, vou tocar de novo na voz do soprano. Percebe que já tem uma melodia aí? E na voz do meio também tem outra melodia, né? Então esse era o primeiro passo. Digamos assim, o terceiro passo era avançar para uma realização mais musical ainda, ou seja, duas vozes, criando melodias, né?
obviamente tem todo um caminho para se chegar nisso. Mas, ou seja, essa era a forma de aprender música do século XVIII. Aprender harmonia e contraponto de forma prática, ou seja, nos dedos. Isso é basicamente o resumo do contraponto. Esse tratado aqui, então, como eu falei, ele é do Giovanni Furno. Giovanni Furno foi aluno de um desses 4 conservatórios que eu mencionei, né? E, inclusive, ele foi um dos alunos da última geração dos conservatórios de Nápoles. Ele é bem tardio aqui, ó. E ele publicou um tratado para mim que acho que eu considero o mais genial de partimento, porque é muito progressivo o jeito que ele ensina. Ele escreveu 10 partimentos, onde em cada partimento ele vai te ensinar uma questão diferente, um padrão harmônico ou um movimento de baixo diferente. E aí você vai acumulando informações a cada partimento que você avança. E é curioso que o Furno é o único tratado onde nenhum dos partimentos nós temos cifras. Não tem cifra. Mas tem um porquê que depois do curso a gente vai desenvolver. Outro tratado muito famoso de partimento é desse cara aqui, que ele é considerado o grande maestro de Nápoles, que é o Fedele Fenaroli, um nome um pouco mais familiar, talvez. Ele foi o grande professor de Nápoles. Inclusive, ele é o único professor de Nápoles que teve realmente os seus livros publicados, com publicações oficiais. Porque os outros materiais são edições modernas, os outros materiais são todos manuscritos, que eram escritos ali pelos professores mesmo, para as aulas ali. E o Fenaroli, o prestígio dele era tão grande que ele foi o único que ganhou publicação. Inclusive, para ver como o partimento não é uma coisa tão para trás assim, o Fenaroli teve suas obras publicadas desde a primeira vez, que é 1775, se eu não me engano, até o início do século XX. Nós temos publicações na França do Fenaroli. Então ele foi publicado quase que ininterruptamente desde 1775 até o início do século XX, lá nos conservatórios de Paris. Então o Fenaroli já adota uma didática diferente. O Fenaroli, nós temos cifras, né? E aí você pode dizer, eu acho que normalmente a primeira questão que surge é, eu olho esse baixo aí, isso não é baixo contínuo? Não é baixo contínuo. Porque qual é a diferença disso daí para o baixo contínuo? A diferença é que o baixo contínuo você vai acompanhar uma obra que já está pronta, uma música que já está feita. E o compositor, através do baixo, anotou o caminho harmônico que ele escolheu. Então você tem que realizar aquele acompanhamento. Obviamente que no baixo contínuo nós também temos certas liberdades para improvisar, para inserir certas passagens, né, no instrumento. Mas é uma obra pronta. O partimento não. O partimento é você, através do baixo e da cifra que está sugerida ou não, pode não ter cifra, como for, você tem que completar a música que está faltando, ou seja, você tem que fazer uma música em cima disso. Como? Realizando ou improvisando. Eles tinham uma palavra nessa época que eles não usavam a palavra improvisar, né? Eles usavam extemporizar, que é fazer a música na hora. É improvisar, o que nós chamamos de improvisar. Tinha um termo em latim, né? Música extempore, eles usavam. Extempore é isso, é na hora. Então, como que um menino de 8 anos fazia isso? Como eu disse, eles aprendiam harmonia e contraponto de forma prática. O professor mostrava, obviamente esse ensino era feito no teclado, o professor mostrava para ele, faça assim, assim, assim. E o menino repetia. E esse era o processo de ensino. Então, o que eu faço nesse trabalho? Eu adapto esses conceitos que era principalmente desenvolvido através do teclado, né, nessas grandes escolas italianas, e eu adapto para a linguagem dos instrumentos. Por que eu sei que dá para fazer isso? Porque quando a gente pega a música dos grandes compositores de cordas dedilhadas, Weiss, Debussy, até vindo um pouco mais para cá, né, no começo do violão ali, da guitarra romântica, Sor, Aguado, Giuliani, a música deles está tudo que esses caras ensinam nesses tratados de partimento, todos os padrões harmônicos,
todos os movimentos de baixo, tudo está dentro da música desses caras. Não tem nada ali que escape a alguma coisa que foi ensinada nesses livros de partimento. Absolutamente não tem. Ou seja, não existe nenhum tratado de partimento publicado ou manuscrito, nunca foi encontrado que seja específico para cordas dedilhadas. Então isso só nos leva a crer que o que esses músicos, o que os professores de cordas dedilhadas da época faziam era justamente pegar esses grandes tratados aqui, como por exemplo do Fenaroli, e fazer isso que eu estou fazendo, adaptar para a linguagem dos nossos instrumentos. Então, uma questão, quando você tem um baixo que é só semínimas e mínimas, é muito mais fácil para adaptar. O problema começa aqui, ó. Aqui começa o problema. Então, nos nossos instrumentos, nos instrumentos de cordas dedilhadas, esse tipo de coisa não é muito natural de se fazer no baixo. Embora tenha, em repertório a gente encontra esse tipo de movimento, mas é raro, não é um movimento muito natural. Então aí em alguns casos a gente tem que acabar adaptando o ritmo do baixo também, porque no final das contas muitas vezes essas passagens são diminuições, né? Então na verdade, se você pegar por exemplo esse baixo aqui, ó, qual é a nota do baixo? Lá e Mi. E aqui você tem uma diminuição. Ok? Então às vezes a gente tem que adaptar essas diminuições. Mas é perfeitamente possível adaptar toda essa tradição de ensino para os nossos instrumentos de cordas dedilhadas, que é o que eu tenho feito. Aí o que isso teria a ver, o que toda essa história do partimento tem a ver com o baixo contínuo, né? Que é o que nos interessa tanto, né, nessa prática da música antiga. Eu tenho um exemplo que eu gosto de usar, esse daqui, ó, deixa eu compartilhar. Será que não está aberta a imagem? Peraí, vou compartilhar outra imagem. Eu gosto muito desse exemplo aqui, ó. Essa imagem aqui, acho que eu já mostrei para o Alexandre já. Apareceu para vocês a imagem? Isso daqui é uma foto de um manuscrito do Vivaldi. Onde tem esse baixo descendente aqui, ó. Lá, Sol, Fá, Mi. E aqui o Vivaldi cifrou 7-6, 7-6, 7-6, 7-6. E aqui em cima ele escreveu assim, ó. Pericoglione. Que em uma tradução mais próxima da nossa seria para os poucos sábios, para os idiotas. Por que será que ele fez isso, né, em cima disso daí? Porque aí você tem um baixo descendente e ele precisou cifrar 7-6, 7-6, 7-6 nesse baixo descendente. Por quê? Porque nessa época, os músicos profissionais, que eram considerados de formação profissional, todos eles passavam por essa formação que eu expliquei para vocês, do partimento. Então, logo, para um músico profissional dessa época, no momento que ele visse um baixo descendente, era meio que obrigação que ele soubesse que a cifra deveria ser 7-6, 7-6, 7-6. Por quê? Porque no ensino do partimento nós aprendemos esse tipo de padrão. Então, ou seja, isso também me leva a crer que há uma diferença entre o ensino do baixo contínuo e o ensino do partimento nessa época. O baixo contínuo, então, seria... O baixo contínuo em si, né, os tratados de baixo contínuo em si, seria uma coisa para ensinar os músicos mais amadores a acompanhar do que os profissionais. Porque os músicos profissionais, eles passavam pelo partimento. E uma vez que os músicos profissionais passavam por essa formação de tocar infinitos baixos como esse, improvisar e criar em cima desses baixos, para ele acompanhar um baixo cifrado, uma canção, uma música, era um passo muito mais fácil. Ou seja, o baixo contínuo ficaria mais para pessoas, músicos que até de certo nível, mas que não tinham uma formação profissional, e o partimento para um nível de formação mais profissional, para os músicos que queriam ser compositores. Então, por isso que o Vivaldi ficou meio pé da vida aí, porque ele teve que cifrar o 7-6, por quê?
E, poxa, meu, você viu um baixo descendente aí, você não sabe que é 7/6? Por quê? Nós não sabemos, mas para eles, para quem era músico profissional naquela época, deveria saber. Então, o partimento é quando você aprende partimento, você automaticamente também já está aprendendo baixo contínuo. E isso também explica por que aquelas histórias que a gente ouve, por que a gente ouve muitas histórias, principalmente de Mozart, Bach, né? Ah, eles improvisavam, eles tinham facilidade de improvisar e compor, compunham com muita facilidade, por causa desse ensino que eles tinham. Eles aprendiam de forma muito prática. Eles não aprendiam harmonia e contraponto escrevendo no papel. Eles aprendiam nos dedos. Então eles tocavam muito isso. Eles iam decorando uma série de padrões harmônicos e de baixos. Então era muito simples o caminho para chegar ao nível da improvisação. A Bach e Mozart eram grandes exemplos, mas eles eram gênios, eram grandes exemplos. Mas na verdade, todos os músicos que passavam por esse tipo de formação eram capazes minimamente de improvisar um prelúdio, um minueto e até fugas. E esse ensino, ele se tornou tão... o ensino do partimento, depois ele foi se tornando tão universal, já no século XVIII mesmo, que nós temos depois, ninguém menos que esse tipo de cara aqui ensinando a mesma didática. Handel tem esse aqui é um manuscrito, isso aqui é uma edição moderna, eu não encontrei um manuscrito, onde o Handel ensina esse tipo de coisa para a princesa Anne da Inglaterra. Então ele ensina com uma didática um pouquinho diferente, mas é a mesma ideia. Aqui você tem só baixos, as cifras, né? E depois ele ensina até isso aqui, partimentos que são fugas. Ou seja, você tem que realizar o partimento e construir uma fuga ao mesmo tempo em cima disso. Tem outros manuscritos, esse aqui é um manuscrito alemão, é um tratado alemão, aqui, onde... esqueci de deixar na página correta. Aqui. Esse aqui é um manuscrito que se chama Manuscrito de Langlois, é um manuscrito alemão, onde ele ensina você fugas, só fugas, através desse mesmo método. Aqui ele dá o sujeito da fuga, aqui a resposta da fuga, e a partir daqui é você quem tem que construir o restante da fuga a partir desse baixo. Em alguns momentos ele coloca um contra-sujeito junto, mas na maioria do tempo ele tem só o baixo e a cifra, onde você tem que construir o restante da música. Ou seja, até fuga eles aprendiam de forma prática e não de forma teórica. Então pensa, uma vez que a pessoa passou por esse tipo de ensino, era quase que automático saber acompanhar o baixo contínuo. Estava interligado as coisas, né? Então, para resumir, para finalizar, o partimento, o que eu vou desenvolver no curso é isso, é falar um pouco, mostrar alguns exemplos para vocês. E o partimento não é nada mais do que isso, é o ensino da harmonia e do contraponto de forma prática, nos dedos. E o que eu faço é adaptar esses conceitos para a linguagem dos instrumentos de cordas dedilhadas. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade. Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta, nenhuma questão, eu acho que era mais ou menos isso. Muito bem, então, senhores e senhoras. Queria agradecer, então, aqui mais uma vez a presença de todos e todas. Muito obrigado aí, Bruno. Como eu falei, então, no início, né, a nossa intenção era dar um aperitivo, né, um gostinho do que a gente vai falar no decorrer do curso, mas que já tivesse alguma função para vocês, né? Então, todos esses assuntos que o Bruno, a Dagma e a Ária abordaram são assuntos que, mesmo que a gente pegue um trechinho deles, já dá para fazer uma dissertação, né? Dá para escrever artigo. Então, quem tem dúvida se vai querer fazer o TCC ou alguma coisa assim,
a minha sugestão, né, é que faça e que escreva, porque isso não só vai contar uns pontinhos no Lattes, para quem tiver pretensão acadêmica, né, mas também contribui para a nossa própria experiência, né? Então, abordar um assunto de maneira mais sistemática, ele acaba trazendo mais clareza para as coisas que a gente está fazendo, né? Então, falar, vou escrever um artigo sobre como executar essa fuga aí que o Bruno colocou na tela, né, do Langlos. Então, como que eu executaria isso num instrumento de corda dedilhada, né? Na dedilhada, isso aí talvez seja Não, problemático. não dá. Dá. Sim. Eu já fiz essa realização. Alguns partimentos você tem que só transpor a tonalidade, às vezes. Esse primeiro, por exemplo, do Langlos, que é em Dó maior, eu tenho que no Arcalaúde funciona perfeitamente passando ele para Fá maior. Em Fá, né? Né? Enfim, então, isso aí já daria um artigo, né? Então, a ideia para quem for fazer o TCC, né, é que o TCC se torne um artigo, né? Porque o artigo vai acabar tendo mais peso do que o TCC. Ah, enfim, então acho que é isso. Acho Se que o alguém Júnior tinha tiver uma algo. pergunta ali, Alexandre. Eu vi ele levantando a mão, acho que o Júnior, né? O Júnior. Não, era mais para dizer que eu postei aqui no chat da reunião uns 4 vídeos daquilo que eu tinha comentado dos animeiros, do assunto da Dagma. Quem quiser dar uma olhadinha aqui, eu postei 4 links aqui. Tem dois do Facebook e 2 do YouTube, com alguns exemplos daquilo que eu citei. Era mais isso mesmo. Maravilha. Salvem aí porque eu vou depois disponibilizar essa aula de hoje pelos próximos 30 dias, mas aí eu não, acho que não tem como acessar o chat, né? Abner, a gravação vai ficar disponível, eu vou mandar lá para a faculdade hoje no fim da tarde, então ou hoje à noite ou amanhã cedo eles já devem Ale, seria colocar interessante se online. você fizesse um grupo dos alunos para poder passar essas informações. Acho que seria mais fácil, né? Até para dar avisos, mandar o link das Não, aí o aulas. pessoal lá da faculdade vai fazer isso pelo WhatsApp deles. Eles vão mandar os links das aulas. Se tiver material de professor, eles vão mandar por lá também. A Ah, princípio, os beleza. professores vão fazer uma pastinha com. Vocês vão ter que ler um monte de coisa, né? Apesar de ter 10 horas de aula de cada disciplina, vocês têm que fazer as atividades, né? Então, vai ter que ler artigo, tem que ver vídeo, essas coisas aí. Talvez no caso da Dagma seja a matéria mais complexa, né? Porque vocês vão ter que fazer um recital online, né? Então esse talvez vá tomar mais horas aí de vocês para preparar esse recital, né? Ainda que seja 2 ou 3 músicas. Enfim. Então, a princípio, a faculdade vai mandar essas informações. Mas, se alguém se disponibilizar aí, quiser fazer o grupo também, não me oponho, não. Então é isso. Então acho que até amanhã já vai estar disponível essa aula aqui. Então queria agradecer mais uma vez aí a presença de todo mundo, sobretudo do Bruno, da Dagma e da área, né, que tem esses assuntos muito interessantes. E espero que isso aí tenha servido também para atiçar aí algumas ideias em vocês. E é isso. Muito obrigado e nos Eu vemos agradeço aí, Ale. daqui 15 dias. Valeu. Obrigado, um abraço a todos aí. Valeu, até Abraço a todo mais. mundo.